Então vamos ler a palavra de Deus. A gente vai ler até o versículo 18. 1 Reis 19 em diante. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com você, com a sua vida, o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vai, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como um profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da palavra, pelo privilégio de ler a Bíblia. Meu Deus, muito obrigado, porque a Bíblia está diante de nós, traduzida em diferentes versões. Obrigado pelos esforços de pessoas que ao longo da história se dedicaram a esse serviço, árduo serviço, delicado serviço. E nós agora temos o privilégio de ler a tua palavra, traduzida para a nossa língua. E não apenas isso, estudá-la, meditar nela e, sobretudo, ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Estamos aqui para isso. O Senhor fala, nós às vezes não conseguimos te ouvir, Deus, por conta de nós mesmos.
Falta-nos ouvidos, falta-nos o coração, falta-nos, ó Deus, a quietude, a solitude, Senhor Deus, para se calar, ó Deus, e se aquietar para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E é por isso que oramos por nós nesta manhã, Deus. Dá-nos essa graça, Senhor Deus, de podermos nos aquietar diante do Senhor para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que nenhuma pessoa que está aqui, Senhor, saia sem provar, ó Deus, o poder da Tua voz, o dulçor da Tua voz, a graça, Senhor Deus, de ter as coisas mudadas dentro de si e fora de si, pelo poder da palavra. Se há no nosso meio qualquer tentativa das trevas, Senhor Deus, de impedir isso, que o Senhor a repreenda, Senhor Deus, e nós possamos ter, ó Deus, o livre acesso a essa voz, e essa voz tenha livre acesso a nós. Deus, nós levamos a sério esse momento diante de Ti, e pedimos, fala conosco, Senhor. Ó Deus, nos coloca na posição que o Senhor nos quer pela palavra, e que nós possamos, Senhor Deus, reter e traduzir em vida, em resposta quebrantada de fé, ó Deus, a palavra que o Senhor nos tem dado. Obrigado e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se passaram 6 minutos só de leitura bíblica e oração. Então, o sermão, eu estou contando o tempo para me disciplinar, mas está contando o tempo a partir de agora. Beleza? Oração é obrigação, leitura bíblica tem que acontecer. Agora, daqui para frente, é meu uso do tempo. Então, irmãos, nós ficamos o mês de janeiro numa microsérie falando de fragilidade e força, com exceção da semana passada, em que nós trabalhamos o tema da escola bíblica de férias. E permanecerei fiel, e meditamos na passagem de Daniel na cova dos leões. Mas hoje nós vamos voltar para onde paramos na última semana, 15 dias atrás, em que nós temos meditado nessa junção dos extremos na pessoa de Elias, o poder de Deus e a fragilidade humana, e Deus executando o seu plano assim. Deus fazendo o que Ele queria na vida de Elias e através dele na nação, sempre com esse paradoxo de fragilidade e força. Por quê? Porque Deus continua fazendo a mesma coisa com você e comigo. Isso é para a gente entender que há um Deus e nós somos homens. Ele é Deus e nós somos humanos. Ele é forte e nós somos frágeis. Ele é santo e nós somos pecadores remidos pela graça dele, que precisam da sua santidade para viver, andar nele. Então tudo vem dele e ele opera em nós e através de nós. E aí você poderia dizer, e por que Deus quer fazer a sua obra através de pessoas frágeis? Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Parece arrogante dizer isso, né, parte dele, mas ele não é. A obra de Deus precisa dele. Mas ele que nos dá a oportunidade de participar do que é dele, para nós é uma bênção, ainda que frágeis. Mas a obra de Deus depende dele. Ele é o mantenedor da obra dele, na igreja, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas questões internas da sua própria vida espiritual, no seu ministério, no ministério de Jesus na nossa vida. Tudo vem dele e volta para ele. Então, a gente precisa aprender a chorar as nossas limitações, fragilidades e misérias diante dele, mas ao mesmo tempo a gente precisa cair aos seus pés e dizer, eu preciso de poder porque eu sou fraco. E aí, meus irmãos, eu quero, antes de pensar rapidinho na vida de Elias aqui, eu quero dizer para você isso, tenho dito semanalmente, o poder de Deus precisa ser buscado, porque nós somos fracos. Se você tentar viver sem o poder de Deus, é estafa, é esgotamento. A única maneira da gente estar em situações de desgaste e ter renovação é entendendo que nós somos frágeis, não somos a resposta de nada, mas aquele que é a resposta quer nos tornar partícipes dessa obra. E a gente se dispor e dizer, eu preciso do teu poder para suportar. E Ele dá, Ele dá. E aí a gente pensou, irmãos, quero lembrar seu coração, como é que a gente enfrenta a escassez quando você está num ambiente árido, mas você precisa estar em vigor?
A gente pensou em quando você está em ambiente, contexto ameaçador, humanamente falando, e ameaça das trevas, porque a gente vive num mundo em que a gente tem aí o tentador das nossas almas, usando a cultura, usando o sistema. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Do Senhor é a terra, mas o sistema não está centralizado nele. E aí Satanás deita e rola. Paulo fala que ele atua nos filhos da desobediência, ele mexe na mentalidade. Mentalidade é a maneira de processar a vida. E eu tenho que enfrentar isso, você tem que enfrentar. Em casa, no trabalho, na família, no ministério, na vida cristã, no uso do celular, no uso dos bens culturais, na leitura de um livro, num filme que a gente assiste, numa conversa, no cafezinho, no trabalho, no almoço, na interação com o chefe, na hora de assinar e vender e comprar. Não é verdade, gente? Sempre tem uma oferta de um caminho mais fácil, mais aqui, lá e acolá, e a gente fala, meu Deus, é o tempo inteiro. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então a gente precisa da graça de Deus para enfrentar. E hoje, crente também passa por crises, e às vezes a crise é com Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente enfrenta situações em que a gente diz, Deus, eu estou em crise? Tem um autor que ele diz que crise tem duas possibilidades. Ou você entra na crise para morrer, e isso não é o ideal da crise, não é o propósito primeiro dela, mas tem uma crise que ela é pedagógica. Você entra nela e você vai sair dali com lições, marcado. Mas você vai sair com um aprendizado e você vai dizer, olha, eu era uma pessoa antes dessa crise e eu sou outra pessoa depois dessa crise. Por isso, Deus permite que as crises aconteçam na vida de crentes. E pode ser que você começou o ano, terminou o ano passado, todo mundo cantando, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou, e você dizendo, eu estou aqui, mais da mesma coisa, não acaba nada e nada vai romper. Então, se você rompeu o ano novo em cenário de crise, e nessa crise, no bojo, na essência, você tem Deus lá e Ele está usando este cenário para forjar coisas em você, essa palavra é para você. Então, uns pontos, mas não é exaustivo, e talvez você fale, pô, você não enfatizou aquele aspecto, aí por questão de tempo eu não vou... Mas eu vou listar aqui, quando ele fala assim, veja no versículo 10 e 14, né? Só fiquei eu, 2 vezes ele fala isso. Só fiquei eu. Então a crise dele, um primeiro pontinho da crise dele, é que ele se esqueceu, ele está dizendo, olha, a galera destruiu os teus altares, o povo abandonou a aliança, fez isso, e só fiquei eu. Gente, nós dá vontade de falar, ô Elias, volta ao capítulo 18, volta para o 17, e a viúva lá, que Deus trouxe o pão, o alimento para ela e para você, e o filho dela que tornou a viver, você se esqueceu do que Deus fez? Então assim, parece que o passado e o presente do povo todo mundo abandonou a aliança, todo mundo derrubou os altares que era para o culto ao Senhor, e colocaram o culto a Baal. É como se na memória dele, o que Deus fez não pregasse mais. Não sei se ele tinha esquecido, acredito que não, o narrador também não informa isso para a gente, então não dá para afirmar. Mas, mesmo sabendo de todos os feitos do Senhor, e inclusive de uma grande derrota daquilo que ele está dizendo, que é uma causa de dor para ele, que é o pessoal construiu o altar para o Baal e derrubou os altares, a adoração ao Senhor, ele está dizendo, poxa, nem o enfrentamento de Baal, ele está com isso fresco na memória. Então a primeira crise dele, um dos aspectos da crise dele, é que ele olha essa situação de estou sozinho, só fiquei eu, e ele diz, olha, eu acho que eu sou indispensável, se eu não ficar lá, a vitória não vai vir, porque foi eu que acabei, está inquieto com esse culto a Baal. Segundo ponto, que vem antes no texto, é que a Jezabel chega para ele, manda um recadinho para ele, e fala,
o que aconteceu com os profetas de Baal vai acontecer com você. Ele vê aquela ameaça, então o evento que foi a derrota da adoração a Baal em Israel, que foi uma vitória, que foi motivo de alegria, virou para ele o que agora? A minha derrota. Por que que Deus me deu essa vitória? Agora isso virou um problema. A crise dele é, o que foi vitória virou um fardo. Aquilo que já me fez dar glória a Deus um dia, agora é, e por que eu recebi essa vitória? Tem um problema, uma crise. E o fechamento disso, o resultado disso qual é? Versículo 4, quando ele diz, bom Deus, eu vou embora, diz o texto que ele sentiu vontade de morrer, e aí ele orou. Como que o coração dele, qual a solução de falsa paz que ele viu diante dos seus olhos? A única solução é o Senhor me tirar a vida. O Senhor tira a minha vida, porque a vitória que o Senhor me deu virou minha derrota, ou virou meu problema. Ninguém está preocupado com a adoração em Israel, só eu. Então eu sou indispensável. Se vai ter derrota a Baal, eu tenho que estar lá. O Senhor não vai operar, usar outras pessoas. Olha como ele não consegue exercitar a memória para o que Deus fez e não consegue ver que Deus está dizendo para a gente. O narrador informou, tem 7.000 lá que não beijaram o pé da estátua. Não beijou o pé de outro Deus. Mas ele não conseguia entender isso, perceber isso. E aí, é nesse cenário de crise que Deus tem lições para a vida dele, que tem lições para a minha vida também. Então ele se vê indispensável, ele também está com um problema porque ele não consegue agradecer a Deus ou celebrar a vitória que o Senhor lhe deu, porque a vitória virou problema. Não sei se isso tem algum desdobramento para você. Particularmente, preciso dizer que quando em muitos momentos, eu não sei se você já vivenciou isso, Senhor, o que já foi uma vitória, um testemunho, hoje virou Jesus, por que é que o Senhor fez isso, né? Pensa aí, talvez, num emprego que você pediu, o Senhor abre, aí chegou lá, o teu chefe é um diabrado. E aí você fala, Senhor, o Senhor proveu, todo mês é o teu salário, sei lá como é que é a provisão, tananã, mas eu tenho um capeta para lidar. Não ele, mas o Satanás usando a carne e o sangue para te atormentar. Não é lançando, como Saul fazia, né? Lançar as lanças, colocar as lanças sobre Davi, e você tem o tempo inteiro que ficar se desviando de ataques. Há momentos em que de tanto você se vigiar e desviar desses ataques, e ainda ter que pensar em tocar harpa para que a atmosfera mude, cansa. E às vezes a gente não consegue se lembrar de que isso foi uma porta que Deus abriu, uma porta abençoada, uma coisa que só Deus poderia fazer, e a gente perde a beleza disso. A gente fica em crise porque diz, olha, Deus deu e não quer que eu saia, mas eu não tenho força para continuar. Então, há situações na vida de um crente que a gente está assim, e aí a crise tem alguns desdobramentos. Vamos ver como é que o Elias fez. E aposto, será que é só ele? No final do culto a gente conversa, mas eu acho que não. Eu acho que você também faria. Por quê? Eu estou dizendo isso para você? Porque você é frágil. E você, Cristo? Eu sairia na frente de vocês. Tudo que ele fez faria 3 vezes pior. Por quê? Covarde e frágil. Consciente, hiperconsciência das nossas fragilidades e talvez fraqueza no conhecimento do poder de Deus. E a gente sempre vai fazer isso. Mas o Senhor, apesar das nossas limitações, Ele vem a nós. Mas vamos pensar nos desdobramentos da crise. Primeira coisa, quando a gente está em crise, a gente teme desproporcionalmente a ameaça do inimigo. A gente tem um medo desproporcional da ameaça do inimigo. É por isso que a vitória de derrotar os profetas de Baal, a adoração a Baal, foi questionada publicamente em Israel. Ela virou a derrota dele. Essa expressão, a vitória virar derrota,
ela está cunhada em muitos livros que comentam essa passagem, então tem que dar o crédito, não é minha. Agora, por que é que esse desdobramento da crise acontece? Porque o Elias não levou em consideração a voz de Deus e levou em consideração a voz do inimigo. Jezabel falou, vai lá e manda o recado para ele, assim como ele fez, vai acontecer com ele. Então a voz de Deus ficou em suspenso, e a voz do inimigo ecoou. E quando a voz do inimigo, ela ecoa, a gente, de uma maneira frágil, isso pode acontecer com um crente, a gente teme a ameaça dele. E aí, quando a gente se vê em situações assim de ameaça do inimigo, qual foi a atitude de Elias? Eu vou embora de Jezreel, que era o lugar em que eles estavam, eu vou embora para Berseba. E aí ele empreendeu uma jornada de dias, é longe, gente. Ele saiu da região do norte de Israel e foi para o extremo sul. Por quê? Ele falou, eu vou no limite. Berseba ficava no extremo sul do território que Deus tinha dado para o povo de Deus. O que essa jornada está dizendo? Ele está dizendo com essa jornada, eu vou para o lugar limite, mais longe desse inimigo, porque ele está me ameaçando. Não vou ficar no mesmo cenário, não vou ficar no mesmo contexto, no mesmo espaço e no mesmo ambiente. Qual é o limite? É Berseba? Pois eu vou para lá. E ainda diz o narrador que ele deixa o servo lá e ainda vai... Qual é o limite do limite? Eu vou lá para o deserto de Berseba. É a fuga do inimigo. Eu não quero. Se na passagem anterior, ele enfrentou os profetas de Baal, agora que ele está dizendo, eu quero fugir de Jezabel. Não quero. E talvez não está no texto. Cadê o envio de Deus? Dizendo, o Elias, Jezabel, ela quer empreender contra a tua vida, foge porque eu vou te livrar. Deus se calou, não tem voz de Deus mandando ele fugir. Ele foi por conta, e Deus falou, pode ir, vá. E ele fugiu. Iniciou uma jornada sem a voz de Deus. Isso é resultado da crise. Toda vez que a gente está em crise, irmãos, a gente quer fazer isso. Olha, como que eu resolvo isso? Como que eu consigo me afastar dessa situação? E não importa se Deus mandou eu me afastar ou não. Eu vou fugir e vou embora. E o Elias fez isso. Iniciou uma jornada. E diz o texto no versículo 3. Com medo, ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba. Não parece que está falando da gente aqui? Quantas vezes, com medo, a gente se levanta e vai até Berseba. O extremo do perigo que eu estou vivendo. Iniciou a jornada, guiado pelo medo, guiado pela fuga, o mais longe de Jezabel que ele podia. E aí ele não conseguiu na crise, e não ele, mas eu e você, a gente não consegue muitas vezes agir a partir daquilo que a gente crê, agir a partir daquilo que Deus falou, ou daquilo que Ele fala. A crise e a luta, muitas vezes nos dá um choque tão grande, que faz com que a gente não consiga mais ouvir a voz de Deus, e quando a gente não ouve mais a voz de Deus, a gente quer ir embora para o extremo do perigo que a gente está vivendo. Isso faz parte da nossa fragilidade, a gente às vezes não consegue mais ouvir a voz de Deus. E quando a gente não ouve mais essa voz, o choque do problema faz a gente fugir para o extremo daquilo que nos causa medo, pânico, desespero e perigo. Isso é um efeito da crise. O segundo efeito, depois vem a resposta. O segundo efeito da crise, irmãos, é que apesar
apesar da gente não levar um choque e não conseguir ouvir a voz de Deus, e ainda a primeira reação é levantar e fugir, graças a Deus, o versículo 5 diz para a gente: deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e aí, graciosamente, um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que coisa maravilhosa. A segunda lição é que na crise Deus aparece. Na crise Deus aparece. Deus interage. Ele interage na jornada. Ele fala: você está fugindo, mas eu vou lá. Ele estava lá em Berseba na fuga, e Deus foi lá. Ele apareceu para fazer o que? Não, você veio para cá sem a minha voz, por tua conta e risco. Mas agora eu vou fazer você caminhar a partir daquilo que eu falo. Levanta e coma, porque você vai andar 40 dias. Agora a jornada vai ser guiada pela voz de Deus. Deus voltou, Deus interagiu. O Senhor, Ele usou a mesma comida que Ele usou na provisão lá da viúva. O pão feitinho na chapa da pedra ali. Mas no versículo 4, quando o Senhor, Ele interage, Ele chega em Berseba, qual é a atitude dele, como consequência da crise? A única coisa que ele vai orar, ele diz: basta, Senhor. Irmãos, quantas vezes você não chegou naquilo que era vitória, que virou derrota, ou bênção que virou luta, e você já chegou para Deus, e eu também cheguei: basta, Senhor. Chega, estou em Berseba, não volto mais para Jezreel, lá tem Jezabel, aquele lugar é um altar a Baal, foram destruídos, e eu estou aqui dizendo ao Senhor: chega, basta, Senhor, para mim a jornada chegou no fim. E Deus interrompeu dizendo: mas para mim não. E você vai levantar e vai comer, e vai sair daqui, vai para um lugar que eu vou mandar você ir. Por isso, agora é o momento de Deus iniciar essa jornada. De Deus dizer para ele: agora quem vai mandar e comandar e dirigir e trazer cenários e espaços nessa cena sou eu. Berseba não tem nada a ver com o plano de Deus, mas Horebe sim. Eu estou alegorizando os espaços para que a gente saiba se posicionar espiritualmente, assim, na vida cristã e nessa cena. E é por isso, irmãos, para a gente entender aqui, na crise a gente inventa uma Berseba para fugir de Jezabel. Porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus por causa do choque. E a gente quer chegar no limite do limite e dizer: basta, Senhor, tira a minha vida. Mas graciosamente, Deus aparece nessa jornada. Deus aparece nessa jornada e diz: eu tenho um pão e Ele vai te alimentar. A sua jornada para você é até aqui, mas para mim não. E agora você vai voltar a andar por fé, seguindo a minha voz. E é isso que acontece. E aí Deus manda ele sair de Berseba para Horebe. São 400 quilômetros. Meu Deus, eu não sei como é que conta isso. 400 quilômetros. Deus fala: agora você vai lá para Horebe. Deus se manifestou. Elias, ele não foi para o Monte Carmelo. Deus não mandou ele lá para o Monte Carmelo. O que aconteceu no Monte Carmelo? Sinais de destruição, fogo para destruição de Baal, os profetas de Baal. Mas mandou lá para o Monte Horebe. E falou: vai para o monte e fica diante de Deus. É isso que Deus queria. Eu quero você novamente diante dele. Diante de mim.
Então, lá no Monte Carmelo, como a gente viu no versículo 18, Deus fez coisas extraordinárias, fez um espetáculo. Mas o que Deus vai fazer nesse Horebe? Lá com o Horebe é também atribuído o mesmo lugar do Sinai, quando Deus fez muitos sinais na vida de Moisés. Mas nesse Horebe aqui, Deus leva Elias lá e diz, olha, tem algumas coisas que aparentemente são extraordinárias, olha, aliás, elas são extraordinárias em termos de fenômenos naturais, mas diz o narrador para a gente, o Senhor não está nisso, o Senhor não está nisso, o Senhor não está nisso. O Senhor está onde? No sussurro. No sussurro. Então, que lições a gente tem para o nosso coração aqui? Vamos lembrar do versículo 9. Ele entrou ali numa caverna, passou a noite, quando ele chegou lá no Horebe, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? E o que ele responde, irmãos? Aquela resposta de, eu sou insubstituível, eu sou zeloso, o Senhor Deus dos exércitos, os teus filhos deixaram aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E aí o narrador diz para a gente que Deus falou para ele, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E o Senhor estava passando, e passou um vento, e depois passou um terremoto, e depois passou fogo, e o Senhor não estava nessas três coisas. Mas depois do fogo veio um som suave de um sussurro, e aí o Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e pôs-se na entrada da caverna, e o Senhor perguntou para ele de novo, vamos ver se agora, voltando a ouvir a voz de Deus, agora ele vai dizer, glória a Deus, eu estou entendendo tudo, o Senhor fez um seminário sem professor na minha cabeça e no coração, arrancou fardo, agora eu sou crente, agora eu quero voltar. Então Deus, olha o que ele responde, e não é você e eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, e só fiquei eu. E eles estão querendo tirar a minha vida. O discurso não mudou. Porque é o que estava no coração dele. É a segunda vez que Deus pergunta, e é a mesma resposta. Na primeira, tudo bem, ele está vivendo aquele momento da fuga. Na segunda, ele já vê Deus e vê na calmaria e no sussurro da voz, e ele dá a mesma resposta. Ele não conseguiu ainda levar em consideração, olha o que é a fragilidade humana. Deus falou a mesma coisa, perguntou para ele já sabe. Mas Deus pergunta para evocar confissão, e ele não consegue, rasgar o coração diante de Deus. A mesma resposta. E aí Deus vai fazer o quê? Como é que Deus vai vencer o Elias nessa situação e tirar ele dessa crise? Elias, eu vou dar vitória em Israel sobre Baal. Eu vou terminar. Mas não vai ser pelo teu esforço. Não vai ser pelo teu esforço, fique tranquilo. Você vai voltar, você vai para um lugar que eu vou mandar, você vai ungir o Jeú, você vai ungir o Eliseu, você vai ungir o Azael, e eu vou limpar a nação, através do trabalho deles. Você não vai se esforçar, você pode preparar o caminho, e eu vou dar essa vitória. Por isso, irmãos, eu queria terminar essa nossa meditação hoje, e essa microsérie aqui, chamando meu coração e o seu exatamente para esse desafio que a palavra de Deus está nos trazendo. Graça. Graça. Deus não executa as coisas dele por meio de nós, ele executa o plano dele por meio do Filho dele, na força e no poder dele. E Deus está dizendo para ele, Elias, você não é indispensável. Você não é indispensável. Tem 7.000 pessoas que não beijaram o pé de outros deuses, não.
Além disso, eu não serão seus esforços, fique tranquilo, eu não vou te levar a exaustão nenhuma, você vai fazer parte daquilo, vai lá, olha, ele, Elias vai assumir o teu lugar, vai ser um discípulo, vai continuar a obra, a minha voz continua falando, mas o ponto que precisa vir para o nosso coração é, Deus se manifestou, a voz de Deus foi pregada, se fez ouvida, mas ele não conseguiu mudar a resposta do coração. E isso precisa ficar claro para nós, porque muitas vezes Deus não deixou de falar, mas a gente não consegue ouvir. Nosso coração, na fragilidade, diz, Deus, eu te ouvi, mas eu ainda continuo, eu estou só e o pessoal quer me tirar a vida. Mas a voz de Deus aqui, no Carmelo fez coisas grandiosas, mas aqui ela trouxe tranquilidade no sussurro. E esse é o ponto que eu queria fechar o nosso sermão desta manhã. O nosso Deus faz coisas grandes e extraordinárias, mas Ele sabe conquistar o seu coração no sussurro, quando o seu coração está exausto e cansado. Por isso, irmãos, chegar diante de Deus hoje e dizer, eu ouvi a tua voz e ela sussurrou aqui dentro de mim. E eu me desarmo diante da tua voz para dizer para o Senhor, que não serão pelas minhas forças, mas no teu poder, que o Senhor vai destruir o que está errado lá em Israel. E o Senhor vai colocar as coisas no lugar que elas devem estar. Elias só tinha que entender isso, aceitar o sussurro da voz de Deus dentro dele, e entender que Deus faz aquilo que Ele quer fazer, e não ele mesmo. Talvez você esteja aqui dizendo, eu não vou fazer as coisas nos meus esforços, e Deus está dizendo, eu não quero fazer. Ele não precisa da gente. Fica tranquilo. Ele só quer sussurrar a sua voz para que haja calmaria e tranquilidade dentro do nosso coração. Deus não precisa dos nossos esforços. Ele quer a gente comprometido, lógico que sim. Mas compromisso é uma coisa, esforço é outra, irmãos. Compromisso é o compromisso do descanso. É o compromisso com a voz dele. E eu queria que a gente respondesse a essa palavra com oração. Deus fala no extraordinário, mas Ele também sabe falar na tranquilidade e sussurro. E nós precisamos de um coração para ver Deus destruir Baal e ao mesmo tempo dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor também sabe sussurrar tranquilidade quando eu estou em fervura. Essas duas coisas Ele tem. E Ele não deixa de dar. Nós é que às vezes não conseguimos receber, e ouvir e receber. Como Elias não conseguiu. Por quê? Porque é frágil. Mas apesar da fragilidade dele, o Senhor trouxe vitória para Israel. E não pelos esforços dele, mas por um único ato de graça, usando quem Ele quis usar. E entre eles estava Eliseu. Elias podia fazer parte desse processo, preparando o caminho. E é essa a chamada de Deus para mim e para você. Que a voz de Deus traga tranquilidade para o seu coração e você prepare o caminho para que essa tranquilidade cresça. E assim a gente veja o cenário da ameaça de Jezabel, mas a gente poder ficar ali dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. Irmãos, vamos orar? Eu queria que a gente orasse nesse momento e pedisse ao Senhor graça. Graça para ouvir o sussurro. Graça para ouvir o sussurro. Uma escuta de qualidade para dizer, sussurra dentro de mim, Deus. E traz tranquilidade ao meu coração. E que também haja na minha vida e na tua vida um despreendimento que a voz de Deus pode causar para a gente saber dizer para Ele, Senhor, não são nos meus esforços, mas é a sua graça que vai operar aqui. Onde Deus precisa sussurrar a sua voz, Ele sussurra. Mas onde eu e você precisamos baixar a guarda e dizer, Senhor, não são nos meus esforços, mas é na tua graça que o Senhor vai mudar o cenário. Se você se encontra em Berseba, se você chegou pela condução do Senhor a Horebe, deixa Ele sussurrar o seu coração. Sussurrar tranquilidade. E assim você voltar à vida, sarado e restaurado. Todos nós precisamos disso, irmãos. E o Senhor está aqui para cumprir sua palavra em nós.
Falemos com Ele. Comprometa-se com o Senhor nesse momento de oração. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela bênção de poder orar ao Senhor e dizer que somos frágeis e falhos, e na nossa fragilidade a fuga é sempre a melhor resposta. O choque, Senhor Deus, do bilhete de Jezabel, do recado que recebemos nos assusta. Senhor Deus, e a nossa primeira resposta sem a Tua voz é: vamos para o limite da fuga, até onde nós podemos. E muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos nesse espaço, nesse cenário, nessa situação, em Berseba, longe de Jezreel, longe daquilo que nos ameaça, Senhor. E nesse lugar nós dizemos ao Senhor: basta, chega, Deus, é o fim. Mas Deus, nós também ouvimos na Tua palavra que não é o fim para o Senhor. É o início de uma nova jornada rumo ao monte de Deus. Nos falta fé, Deus, para acreditar. Nos falta coragem, Senhor, para dizer: eu vou. Mas o Senhor é maior que a nossa fraqueza. O Senhor é maior que a nossa dureza. O Senhor é maior que a nossa pequena fé ou incredulidade, não sei, Deus. O Senhor é maior que nós. Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. É o início do ano, Deus. É o fim do primeiro mês. E de um mês, de um ano talvez, Deus, de muitos desafios. E de muita exaustão. Mas nós chegamos diante do Senhor para te dizer: para nós é o fim e basta. E nós pedimos a Ti, Senhor, neste dia, dá-nos um pão que vai nos sustentar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Esse pão é o Senhor mesmo. É com Ele que a gente vai ter força para andar e viver e ir onde o Senhor nos quer. Mas ainda assim, Deus, muitas vezes o nosso coração ainda está lá dando a mesma resposta: fiquei só e querem tirar a minha vida. Mesmo depois de ver fogo, vento, terremoto e o sussurro da Tua voz, a gente ainda dá a mesma resposta. Por quê? Porque não alcançamos a Tua grandeza, Senhor. Não conseguimos alcançar a Tua grandeza. E nós confessamos ao Senhor isso em oração nesta manhã, dizendo que muitas vezes a gente ouve a Tua voz, mas a gente não consegue alcançar esses lugares altos que a Tua voz fala, Senhor. E é por isso que a gente se humilha diante do Senhor para chorar as nossas limitações de fé, inclusive, Deus, quão pequena é a nossa fé. Quantas vezes a gente não consegue escutar a Tua voz, e escuta, mas não consegue ver o efeito dela dentro de nós. Deus, mas há esperança para o nosso coração, como o Senhor fez na vida de Elias. Dizendo, Senhor Deus, que a obra iria ser feita, não pelos esforços dele, Senhor, mas pela Tua graça, o Teu poder. E é isso que nos dá paz nesta manhã, Senhor Deus, saber que a Tua obra vai ser feita na nossa vida, Deus, apesar de nós. Obrigado por essa formação de consciência hoje, obrigado por esse entendimento, porque nós nos abrimos para isso. Faz o que o Senhor quer, traga as vitórias que Tu tens para nós, pela Tua graça, e não pelos nossos esforços. E nos faz, pela Tua graça, Senhor, entender que a gente pode viver o que o Senhor disse, as vitórias que o Senhor prometeu a Israel, como o Senhor levantou Eliseu, cheio do Espírito, que desempenhou um ministério, Senhor Deus,
no mesmo poder, o teu poder de Elias. Senhor, nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que esse poder, ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame esse poder, porque somos frágeis e precisamos dele. A nossa força não faz nada, as nossas mãos não geram nada, mas o poder do Senhor faz grandes coisas. E nós precisamos desse poder, nossa vida precisa desse poder. Nossa vida cristã precisa desse poder, nossos lares, trabalhos, ó Deus, nossos corpos precisam desse poder, Senhor. Esta igreja precisa do Teu poder, Senhor. Para cumprir o que o Senhor coloca na palavra, é no poder e na graça do Senhor. Opera, Senhor Deus, na nossa vida, para que a gente possa, Senhor Deus, enfrentar as crises, mas provando o sussurro da Tua voz. E vendo a operação da graça, Senhor. E o Senhor dando vitórias ao seu povo, pelo Teu poder. Apesar das nossas fragilidades. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.